Jamais testemunhei um ato de infidelidade tão carente de inteligência quanto aquele que precisei suportar em minha própria jornada. Minha ex-companheira imaginava estar agindo com astúcia ao mergulhar em uma paixão avassaladora. Contudo, sua única conquista foi demonstrar que, se existiam barreiras para a ignorância humana, ela as saltou sem hesitar. Até o presente momento, questiono o que se passava por sua mente, pois, honestamente, se o objetivo central era arruinar o próprio matrimônio, ela executou essa tarefa com perfeição absoluta. Quando cruzei o caminho de Laura, supus que o destino estivesse finalmente me concedendo um período de serenidade. Ela demonstrava intelecto, senso prático e uma beleza natural que dispensava qualquer artifício para se destacar, conversando comigo com uma familiaridade surpreendente. Eu atravessava uma fase de jornadas exaustivas, canteiros de obras com cronogramas atrasados e compromissos financeiros que pareciam impossíveis de quitar. Subitamente, ela surgiu com leveza e um sorriso cativante, parecendo compreender perfeitamente a desordem que eu considerava minha rotina normal. Decidimos oficializar nossa união rapidamente. O tempo inicial foi modesto, porém carregado de verdade. Desfrutávamos de diálogos nas madrugadas, metas modestas e uma cumplicidade que, para meu julgamento, superava qualquer bem material. Enxergava nela uma parceira resiliente, alguém disposta a enfrentar os desafios ao meu lado. Foi justamente nessa época que Daniel passou a se tornar uma figura onipresente em nosso lar. Um antigo colega, daqueles de conversas informais e segredos sem importância, a quem eu franqueava a entrada sem qualquer hesitação. Ele aparecia, compartilhava uma bebida, relatava suas vivências e ocasionalmente prestava algum auxílio em demandas da minha firma. Minha segurança nele era tamanha que eu mantinha uma chave reserva escondida para que ele pudesse entrar quando eu estivesse ausente. Entretanto, o que inicialmente aparentava ser apenas camaradagem foi se transformando em uma intrusão constante. Ele surgia sem avisos prévios. Dedicava tempo excessivo observando minha esposa. Eu percebi. É óbvio que notei. Mas quem deseja admitir que o próprio refúgio pode se tornar o cenário de uma deslealdade? Imaginei que fossem apenas fantasias da minha percepção. Contudo, passei a agir com cautela redobrada. Nada que transparecesse minha suspeita, apenas o suficiente para garantir meu descanso mental. A medida inicial foi retirar o objeto de acesso que ficava sob o capacho. Aleguei que a administração do local havia disparado um comunicado de segurança, afirmando que, devido a incidentes recentes, era perigoso manter chaves ocultas nas proximidades da residência. Posteriormente, comecei a declinar os encontros com Daniel de forma mais assertiva. Inventava compromissos profissionais, mencionava exaustão física, qualquer pretexto que interrompesse aquela convivência forçada e desconfortável. Laura chegou a questionar meu comportamento distante em relação ao Daniel. Respondi que era apenas fadiga acumulada, mas no fundo, o mal-estar já estava impregnado em meu ser. A presença dele era sufocante. Os contatos visuais prolongados, as brincadeiras particulares entre os dois e aquele silêncio súbito toda vez que eu adentrava o cômodo. Mesmo assim, tentei não tirar conclusões precipitadas. Não pretendia ser o indivíduo que aponta dedos sem evidências, nem o tolo que espera o pior acontecer. Mas, dia após dia, minha percepção interna gritava mais alto, até o instante em que retornei antecipadamente do meu posto de trabalho. Não sei precisar a razão, talvez um instinto de preservação. Abri a porta e flagrei a dupla acomodada no estofado da sala. Suas posturas eram nitidamente ensaiadas para transmitir inocência, porém a rigidez de seus corpos era prova suficiente de que algo havia se iniciado ali. Laura arregalou as pálpebras e se levantou como se estivesse diante de uma aparição fantasmagórica. Daniel permaneceu estático, sem qualquer ação defensiva, e naquele breve momento, sem necessidade de diálogos, compreendi que o prelúdio do desfecho acabara de se manifestar. Nos períodos subsequentes, tornei-me um observador meticuloso. A atmosfera residencial parecia carregada. Nada palpável, mas os fragmentos eram ensurdecedores. Notificações de texto em horários impróprios, risos contidos pelos corredores, diálogos interrompidos bruscamente quando eu me aproximava. Eu monitorava tudo em silêncio absoluto. Passei a fiscalizar cronogramas e identificar comportamentos repetitivos. Quando eu me retirava, Daniel se manifestava. Quando eu cancelava compromissos para permanecer em casa, ele desaparecia completamente. Tudo se encaixava com uma exatidão que excluía qualquer possibilidade de mero acaso.
Tentava me persuadir de que poderia estar sendo excessivo, mas quanto mais eu duvidava da minha sanidade, mais eles me forneciam provas. Laura passou a exalar a fragrância dele, um detalhe sutil, porém impossível de não notar. E quando eu sugeria algo sutilmente, ela invertia a responsabilidade para cima de mim. Afirmava que eu estava paranoico, que meu estado mental estava debilitado. Tais alegações não partem de pessoas íntegras, apenas de quem carrega o peso da culpa. O tempo me moldou em um sujeito reservado, porém vigilante. Aquela credulidade que me fazia confiar no próximo pereceu sem qualquer velório. E Daniel, o companheiro de longa data, já não possuía um semblante amigável. Era um invasor operando dentro da minha existência. Até que, certa vez, a casualidade resolveu ser mais eloquente que minha tolerância. Havia esquecido documentos importantes e voltei para o lar antes do previsto. Não produzi ruídos. A entrada estava apenas encostada, o televisor emitia sons e as vozes ecoavam da sala de estar. Laura gargalhava. Aquele tom de alegria que ela não dedicava a mim há muito tempo. Ao entrar, os dois estavam posicionados de forma próxima o bastante para aniquilar qualquer incerteza restante. Não houve carícia explícita, mas a troca de olhares revelou a verdade inteira. Ela paralisou. Daniel baixou o rosto, desprovido de coragem para sustentar meu olhar. O mais perturbador foi que ninguém pronunciou uma sílaba. Aquele mudo consentimento deles expressou o que nenhuma frase teria audácia de confessar. Apenas respirei profundamente e me retirei. Para que gastar energia debatendo o que estava escancarado? Compreendi que aquele cenário demandava racionalidade extrema, não reações emocionais. A ignorância deles ainda trabalharia em meu benefício. Eu necessitava apenas aguardar o momento certo. E foi exatamente esse o meu procedimento. Naquela noite, enquanto ela repousava, realizei a integração do dispositivo dela com o sistema computacional da casa. Nada fora da lei ou invasivo. Apenas o que qualquer usuário faria utilizando sua própria rede sem fio e um conhecimento técnico básico. Em poucos instantes, a cópia de segurança automatizada começou a ser processada. Imagens, registros de texto, diálogos armazenados na nuvem. Absolutamente tudo. Não buscava declarações afetivas. Desejava mensurar a extensão daquela estupidez. E o que descobri posteriormente alteraria o rumo dos acontecimentos definitivamente. No amanhecer seguinte, enquanto ela se higienizava, acessei o computador e verifiquei os arquivos. Bastaram alguns movimentos. Tudo estava disponível. Pastas organizadas, registros de chamadas, fotografias, arquivos de voz. O interesse que eu nutria não era passional, era estratégico. Desejava confirmar se minhas suspeitas eram tão graves quanto eu supunha. Notei que a realidade superava o pesadelo. Os diálogos entre ela e Daniel eram o espelho fiel da limitação intelectual humana. No começo surgiam aquelas frases sentimentais clichês. Diziam que não controlamos por quem o coração bate, que eu acabaria compreendendo, que eu era um sujeito decente. Eu analisava aquilo, e cada sentença parecia um deboche de mau gosto. Eles genuinamente supunham que protagonizavam uma epopeia romântica e que eu, o enganado, atuaria como um espectador benevolente daquela trama. Posteriormente, o vocabulário alterava sua frequência. Laura mencionava que solicitaria a separação com cortesia, alegando que eu merecia uma explicação honesta, e Daniel replicava prontamente. Afirmava ser o melhor caminho. Dizia que eu era equilibrado, que eu aceitaria a situação sem maiores problemas. O fundamental era evitar meu sofrimento. Evitar sofrimento. Trair sob meu teto não causava dor, aparentemente. Apenas a revelação seria o problema. Continuei a leitura. As mensagens seguintes atingiam níveis de absurdo inacreditáveis. Discutiam sobre partilha de patrimônio, pensões e trâmites jurídicos. Laura redigia que eu era uma pessoa lógica e não buscaria conflitos judiciais, que dividiríamos os bens e cada um seguiria seu rumo. E o imbecil concordava. Dizia que ela tinha direito a metade de tudo, que ela não deveria carregar remorso, que eu desejaria a felicidade dela. Desliguei o equipamento e me recostei. Por um momento, pensei estar diante de um roteiro de ficção mal elaborado. Mas não, aqueles dois realmente nutriam a esperança de que eu aceitaria a traição, daria um sorriso e abençoaria o novo casal. Foi nesse instante preciso que minha indignação se dissipou por completo. Não era possível sentir raiva de indivíduos com tal nível de cognição. Eles eram dignos de estudo acadêmico. Não eram vilões calculistas, eram simplesmente limitados.
limitados o suficiente para arquitetar a própria desgraça, acreditando que agiam com transparência. A partir daquele ponto, interrompi meu lamento. A angústia foi substituída pelo planejamento tático. A falta de juízo deles seria minha principal prova, e eu só precisava manter o disfarce de que permanecia na total ignorância. Após processar todas as informações, algo dentro de mim se desconectou. O que antes machucava perdeu o sentido, não por superação imediata, mas por entender a qualidade das peças envolvidas. Eu não fora ludibriado por gênios do crime, mas por dois amadores pretensiosos. E o mais grave, amadores convictos de que estavam agindo com maturidade emocional. Daquele momento em diante, passei a encarar esse desfecho inevitável como uma libertação antecipada. Laura começou a se comportar de maneira peculiar, nem fria nem afetuosa, apenas robótica. Mantinha as tarefas domésticas, falava o estritamente necessário, fugia de atritos e tentava simular uma paz interior, como quem treina um discurso de adeus. Mas ainda carecia de tempo para se autoconvencer de que sua atitude era correta. Eu, em contrapartida, adotei o silêncio estratégico. Nenhuma discussão, nenhuma suspeita externa. Quem observasse de fora veria o casal mais equilibrado da vizinhança. Mas em meu interior, cada palavra proferida por ela era um cronômetro indicando o fim. Iniciei modificações imperceptíveis. Fui à instituição bancária, realoquei fundos, encerrei a conta compartilhada. Na organização, atualizei credenciais, retirei permissões e modifiquei protocolos de assinatura eletrônica. Dediquei dias blindando tudo o que pudesse ser utilizado como ferramenta de chantagem contra mim. Não deixei evidências, não alterei meus hábitos. Apenas consolidei o terreno jurídico. Durante as noites me isolava no escritório. Ela imaginava que eu lidava com burocracias laborais, mas eu estava reestruturando minha existência financeira, propriedades, veículos, ativos financeiros. Tudo foi migrado para uma estrutura de holding sob meu controle exclusivo. Quando ela finalmente decidisse pleitear o divórcio respeitoso, não encontraria um centavo disponível para suas pretensões. Os dias transcorreram em uma normalidade fictícia, o que me era extremamente útil. Daniel continuava aparecendo, agora com mais cautela. Eu o tratava com a mesma cordialidade de sempre, permitindo que ele acreditasse em sua própria esperteza, o que era a parte mais irônica do processo. A ingenuidade da dupla me garantia o tempo necessário. Quando ela finalmente abordou o tema com aquele timbre de serenidade fingida, disse que precisávamos dialogar sobre nossa relação. Concordei sem hesitação. Disse que faríamos isso de forma adequada na noite seguinte. Ela demonstrou alívio, achando que finalmente teria a transição suave que tanto idealizou. Mencionou que convidaria Daniel para que tudo fosse esclarecido de modo civilizado. Apenas fiz um gesto de concordância. Perfeito. Amanhã faremos isso. Naquela noite, pela primeira vez em meses, meu sono foi profundo. Não por confiar nela, mas por saber que, ao amanhecer, ela mesma forneceria os elementos finais para eu concluir esse capítulo com elegância. Na data marcada, a residência estava impecavelmente organizada. Mesa decorada, taças posicionadas, vinho servido. Parecia uma celebração para um acordo amigável. Laura transparecia nervosismo, tentando ocultá-lo com sorrisos artificiais. Daniel chegou vestindo trajes sociais, aparência zelosa, exalando um perfume que buscava transmitir importância. Mantive minha compostura inabalável. Saudei ambos, servi as bebidas e aguardei o início do espetáculo. Laura inspirou profundamente. Buscou apoio visual em Daniel e começou o discurso. Disse que não pretendiam me ferir, mas que os sentimentos floresceram. Afirmou que ela e Daniel se apaixonaram, que foi algo imprevisto. O tom utilizado era quase solene, como se relatasse uma revelação divina que já estivesse perdoada. Daniel, com uma tranquilidade presunçosa, acrescentou que acreditavam na minha evolução pessoal, que eu compreenderia a situação, que não havia motivos para conflitos, que era inútil resistir ao que sentiam. Permaneci calado. Eles interpretaram meu silêncio como submissão. Laura se empolgou e continuou. Disse que desejavam resolver tudo pacificamente, que não pretendia me prejudicar, mas que precisavam tratar da separação legal, que não era íntegro manter o casamento. Mencionou a vida construída juntos. Disse querer sair da relação com honra. Sugeriu que a partilha patrimonial fosse realizada de maneira justa e sem brigas. Ela realmente utilizou o termo honra. Foi nesse momento que Daniel balançou a cabeça,
agindo como se fosse o orientador jurídico dela. Disse que era isso mesmo, sem mágoas acumuladas, que todos poderiam seguir em harmonia. Recostei-me e fixei o olhar neles. Laura sorriu, interpretando minha calma como aceitação total. Daniel relaxou os ombros. Foi então que me pronunciei, com voz pausada, olhando nos olhos dela. Perguntei se ela esperava metade de tudo. Ela confirmou com um leve aceno, quase vitoriosa. Então eu prossegui dizendo que havia um pequeno empecilho. O que era nosso agora pertencia apenas a mim. Empresa, imóvel, frotas. Tudo devidamente registrado em meu nome. Eles haviam chegado com atraso. O sorriso dela desapareceu instantaneamente. Daniel me encarou confuso. Peguei meu aparelho celular, retirei o bloqueio e o posicionei sobre a mesa. Com um comando, o áudio das conversas deles ecoou pelo ambiente. Gravações, deboches, as mesmas frases que eu havia coletado anteriormente. Ele vai aceitar. Vai até nos desejar boa sorte. O clima tornou-se insuportável. Laura perdeu a cor. Daniel baixou a guarda. E eu, mantendo a serenidade, finalizei a questão. Questionei se eles realmente supunham que eu compreenderia. Disse que, de fato, eu havia compreendido tudo, que existem pessoas destinadas à traição que ainda se julgam brilhantes. Levantei-me, consumi o restante do vinho e depositei a taça. Eles permaneceram estáticos, como infratores flagrados em delito. Enquanto me dirigia à saída, lancei a informação final. Mencionei que a propriedade já havia sido comercializada. Em um mês, novos moradores ocupariam o local. Esclareci que o imóvel pertencia à holding, tudo executado dentro das normas legais. Após isso, abandonei o recinto. Nos dias seguintes, Laura retirou seus pertences e se mudou para o espaço de Daniel. Permaneci no local, resolvendo os últimos trâmites até a entrega das chaves. O convívio cessou ali, sem discussões adicionais. E foi nesse intervalo entre o encerramento e o novo começo que o inacreditável ocorreu. Imaginei que, após a exposição, eles jamais teriam a audácia de me contatar. Mas subestimei o patamar de ignorância que dois indivíduos alcançam ao tentar validar um erro através do conceito de amor. Pouco tempo depois, o sinal da porta tocou. Ao abrir, encontrei a dupla. Estavam unidos pelas mãos. Talvez supusessem que aparecer ali aliviaria o remorso ou demonstraria uma suposta evolução espiritual. Não percebiam que apenas aprofundavam o próprio ridículo. A situação era tão grotesca que, por um instante, supus ser uma pegadinha. Laura iniciou a fala com o mesmo tom de superioridade moral de quem tenta camuflar a própria vergonha. Disse que não desejava aquele desfecho. Admitiu o erro, mas insistiu que o sentimento era legítimo. Fiquei em silêncio, apenas observando, tentando processar o limite da demência humana. Daniel suspirou, tocou o ombro dela e afirmou que eu era um homem racional, que com o tempo eu entenderia, que o amor não é planejado. Refleti que, planejado ou não, ainda era uma quebra de caráter, mas o sermão prosseguiu. Laura simulou choro e pediu paz. Disse esperar que um dia eu os perdoasse e visse que não foi traição, mas uma decisão do coração. Afirmou não querer processos judiciais, apenas finalizar tudo com justiça. Dei uma risada contida, sem vestígios de alegria. Então respondi. Perguntei sobre justiça enquanto eu me exauria no trabalho para prover o futuro. Enquanto eu lidava com pressões e contas para manter o padrão de vida dela, ela permitia que meu suposto amigo ocupasse meu espaço. Eu financiava a vida e ele aproveitava minhas ausências. E ainda ousava chamar aquilo de amor? Disse que não era amor, era covardia pura. Afirmei que ela se escondeu atrás de um capricho para fugir da própria insignificância, que ela não se apaixonou, apenas se acomodou no erro, e que a colheita seria amarga. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel desviou a face, tomado pelo constrangimento. Laura tentava conter o pranto. Finalizei questionando se eles achavam que o mundo aplaudiria aquela farsa, se alguém veria coragem em uma traição. Disse que o sentimento deles era tão falso quanto a vergonha que sentiam. Inexistente. Daniel tentou balbuciar algo. Laura soluçou. Não alterei meu volume de voz. Não era necessário. Eles já estavam destruídos. Repeti o comportamento do jantar. Mantive a sobriedade. Olhei para ambos e encostei a porta, sinalizando o fim da audiência. Pedi que partissem e que levassem os restos. O suposto amor, as desculpas e, principalmente, a estupidez. Eles se entreolharam sem palavras e se retiraram. Fechei o acesso com a paz de quem encerra uma leitura medíocre. O tempo avançou, e como toda construção sem alicerce,
Aquele romance ruiu velozmente. Soube por terceiros que a união não durou 6 meses. A paixão não sobreviveu à escassez de recursos. Daniel nunca teve consistência financeira. Vivia de incertezas e gastava o que não possuía. Quando as dificuldades surgiram, os conflitos começaram. Sem o conforto que eu provia, Laura conheceu a realidade de dividir dívidas, não lucros. Ela tentou restabelecer contato posteriormente, mensagens e chamadas com voz abatida. Falava em arrependimento e desejo de curar feridas. Apenas apaguei tudo. Não possuo disposição para lamentações tardias. Algumas pessoas confundem o ato de perdoar com manter a porta aberta. A minha já estava trancada definitivamente. Laura trilhou sua escolha e colheu as consequências. Nunca mais cruzei com eles. E, sinceramente, não faz falta alguma. Quando a mentira é a base, o tempo se encarrega da demolição. Cedo ou tarde, as máscaras apodrecem e caem. Hoje, olho para trás sem rancor. Existem pessoas que esquecemos com facilidade, especialmente quando o que resta é apenas o desdém. Se há um aprendizado, é este. Ninguém perde o que nunca foi legítimo, e sentimentos reais não carecem de traição para florescer. Alguns rotulam a covardia como amor para dormir melhor, mas o tempo é um juiz implacável. No desfecho, quem tenta enganar o próximo acaba sendo a própria vítima da mentira. E você, já presenciou uma situação de deslealdade tão sem sentido quanto essa? Deixe seu relato nos comentários abaixo. Se essa narrativa prendeu sua atenção, deixe seu like e ajude a impulsionar nosso conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como esta. Se desejar apoiar nosso trabalho, considere se tornar um membro. Aqui, cada depoimento é feito para emocionar e gerar reflexão. Até a próxima!